153º dia. 1 Reis 6. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento por 9 de largura, por 13,5 de altura. A sala de entrada media 4,5 metros de comprimento por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Encostados nos lados e nos fundos do templo, Salomão construiu 3 andares de salas, cada andar medindo 2,20 metros de altura. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura, as do andar do meio tinham 2,70 metros de largura e as do andar de cima 3,10 metros de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo e havia escadas para subir o 2º e o 3º andares. E assim, o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu 3 andares de salas, encostados nas paredes do templo e ligados com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura. O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca os abandonarei. E assim, Salomão terminou a construção do templo. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna, que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que iam desde o chão até o teto. O lugar santo, que ficava em frente ao lugar santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabaças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro, para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o Lugar Santíssimo, para nela ser colocada a Arca da Aliança de Deus. Essa sala media 9 metros de comprimento por 9 de largura, por 9 de altura, e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro. O lado de dentro do templo era revestido de ouro, e na entrada do Lugar Santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro e também o altar do Lugar Santíssimo eram revestidos de ouro. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no Lugar Santíssimo. Cada um deles media 4,40 metros de altura. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas
e cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra era de 4 metros e meio. Os 2 querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Os 2 querubins eram folheados a ouro. As paredes do lugar santo e do lugar santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das 2 divisões era revestido de ouro. Na entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla, feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins e as palmeiras eram folheadas a ouro. Para a entrada do lugar santo, foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia 2 portas de 2 folhas, que eram feitas de pinho e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folheadas a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por muros que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Zive, o 2º mês, no 4º ano do reinado de Salomão. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bul, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construí-lo. 1 Reis 7. O Palácio de Salomão. Salomão também construiu seu palácio e levou 13 anos para terminá-lo. O Salão da Floresta do Líbano media 44 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13,5 de altura. Ele tinha 3 fileiras de colunas de cedro, havendo 15 colunas em cada fileira, com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro, estendendo-se até as despensas, que eram apoiadas pelas colunas. Nas paredes, cada lado havia 3 fileiras de janelas. Todas as portas e todas as janelas eram quadradas, e as 3 fileiras de janelas de cada parede ficavam exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 13,5 de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas. A sala do trono, também chamada de Salão do Julgamento, onde Salomão julgava as questões, era forrada de cedro desde o chão até as vigas. Em outro pátio, atrás da sala do trono, ficava a casa onde Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo tipo para sua esposa, a filha do rei do Egito. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitos de pedras escolhidas, desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras foram preparadas na pedreira e cortadas sob medida, sendo os lados de dentro e de fora cortados com serras. Os alicerces foram feitos com pedras grandes preparadas na pedreira. Algumas tinham 3,5 metros de comprimento e outras 4,5 metros de comprimento. Por cima delas foram colocadas pedras caras, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O pátio do palácio, o pátio interno do templo
e a sala de entrada do templo tinham paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras cortadas. A tarefa de Hurã. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Hurã, um artífice que morava na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. O seu pai, que já havia morrido, era de Tiro e também havia sido artífice especializado em bronze, e a sua mãe era da tribo de Naftali. Hurã era um artífice inteligente e capaz. Ele aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. As 2 colunas de bronze. Hurã fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros de altura e 1,70 m de diâmetro, e as colocou na entrada do templo. Ele fez também 2 remates de coluna, cada um com 2,20 metros de altura, para serem colocados no alto das colunas. O alto de cada coluna era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e 2 carreiras de romãs feitas de bronze. Os remates das colunas tinham o formato de lírios, mediam 1,80 m de altura e foram colocados numa parte redonda que ficava por cima do desenho de correntes. Em cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze colocadas em 2 carreiras. Hurã colocou essas 2 colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Os remates das colunas em forma de lírios, feitos de bronze, estavam no alto das colunas, e assim foi terminado o trabalho das colunas. O tanque de bronze. Hurã fez um tanque redondo de bronze com 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 carreiras de cabaças de bronze que haviam sido fundidas, todas em uma só peça, junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, 3 olhavam para o sul e 3 olhavam para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40.000 litros. As carretas de bronze. Hurã fez também 10 carretas de bronze. Cada uma media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados, que eram montados em molduras. Nesses painéis havia figuras de leões, touros e querubins, e nas molduras acima e abaixo dos leões e dos touros havia desenhos de espirais em relevo. Cada carreta tinha 4 rodas de bronze, com eixos de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram enfeitados com figuras de espirais em relevo. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição passava 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros para baixo, para dentro dela. Ao redor dela havia entalhes. As rodas tinham 67 centímetros de altura. Elas ficavam debaixo dos painéis e os eixos eram feitos em uma só peça, com as carretas. As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze. Havia 4 apoios nos cantos, debaixo de cada carreta, os quais formavam uma só peça com a carreta. Havia
uma braçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta. Os seus apoios e os painéis formavam uma só peça com a carreta. Os apoios e os painéis eram enfeitados com figuras de querubins, leões e palmeiras, que cobriam todo o espaço que havia, e ao redor dessas figuras haviam desenhos em espiral. Foi assim então que as carretas foram feitas. Todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Hurã fez também 10 bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro e a sua capacidade era de mais ou menos 830 litros. Ele colocou 5 carretas no lado sul do templo e as outras 5 do lado norte. O tanque ele colocou no canto sudeste. Lista resumida dos objetos do templo. Hurã fez também caldeirões, pás e bacias, e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo do Senhor. Esta é a lista do que ele fez: 2 colunas, 2 remates em forma de taças que ficavam em cima das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze em 2 carreiras de 100 ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, caldeirões, pás e bacias. Todos os objetos destinados ao templo que Hurã fez para o rei Salomão eram de bronze polido. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição, entre Sucote e Sartã, no vale do rio Jordão. Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze, porque eram muitos, e por isso o seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, a mesa para os pães oferecidos a Deus, os 10 castiçais que ficavam em frente ao lugar santíssimo, 5 no lado sul e 5 no lado norte, as flores, as lamparinas e as tenazes, as taças, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as bacias, os pratos para o incenso e os braseiros, as dobradiças para as portas do lugar santíssimo e para as portas do templo que davam para fora. Todos esses objetos foram feitos de ouro. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor Deus, isto é, a prata, o ouro e outros objetos. Salmos 110. O rei escolhido por Deus. O Senhor Deus disse ao meu Senhor, o rei: sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ó rei, o Senhor Deus estenderá desde Jerusalém o poder do Senhor. Domine os seus inimigos, disse o Senhor Deus. No dia em que o Senhor, ó rei, os combater, o seu povo se apresentará como voluntário. Como o orvalho da madrugada, os jovens se encontrarão com o Senhor nos montes sagrados. O Senhor Deus fez este juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ó rei, Deus está do seu lado direito e derrotará reis no dia em que se irá. Ele julgará as nações, cobrirá de mortos os campos de batalha e no mundo inteiro derrotará reis. No caminho, o rei beberá água de um ribeirão e se levantará vitorioso. Salmos 111. Louvor a Deus. Aleluia! Na reunião do povo, eu louvarei a Deus o Senhor com todo o meu coração.
junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que ele faz! Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo o que ele faz, a glória e grandeza. A sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem misericórdia, muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou seu poder ao povo de Israel, quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Salmos 112. A felicidade de quem é fiel a Deus. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza, e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva. Olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. Salmos 113. Louvor a Deus pela sua bondade. Aleluia! Servos de Deus o Senhor, louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações. A sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia!